De nada. Ih, não foi não. Ah, agora foi. Então, hoje a gente vai abordar sobre a teoria do Yin Yang, dos 5 elementos, e esse nosso conceito do organismo como um todo, né, para a gente tentar tirar um pouco a visão da unidade separada do tal, separada do universo. Tá? A gente faz parte de tudo. Então, a medicina tradicional chinesa, que também a gente também fala MTC, a sigla MTC, ela dá grande importância à unidade do corpo humano em si e sua relação com a natureza. O mais importante não é somente a gente analisar o nosso corpo, e sim como que ele se comporta, como que ele reage em relação à natureza, às influências externas. E isso os chineses fizeram há milhares de anos, fazendo essa observação ao longo desses anos e escrevendo. Olha, se a gente estiver recebendo calor dessa forma, acontece tal patologia, acontece tal mudança. Se a gente mudar o padrão X, ele vira Y. E assim foram constituindo uma medicina milenar, né, que hoje a gente sabe que tem respaldo científico e cada vez mais está crescendo a parte oriental. Mantém que o corpo humano mesmo é um todo orgânico e tem relações muito íntimas e inseparáveis com o meio natural externo. Não só a natureza. Quando a gente fala natureza, não é somente ali na floresta. Né? A natureza o meio ambiente, a gente fala que é tudo. É a nossa casa, é o nosso trabalho, é o nosso meio de convivência. Não é somente a parte ali do Presidente Figueiredo, que tem árvores, não é somente o sítio, não. Entrar em contato com a natureza e ver as relações que elas nos impactam é tudo, tá? É como a gente reage com tudo que nos cerca. Então, o conceito de enfatizar a unidade dentro do corpo e as relações unificadas entre o corpo e o mundo exterior é conhecido como aquele de um todo orgânico. Né? É esse aqui que é o foco da medicina tradicional chinesa. É fazer esse reequilíbrio energético do corpo, mas que ele consiga se equilibrar e se harmonizar com o meio externo. Então, o ser humano ele vive na natureza. A natureza é tudo e tudo que nos cerca e tem a natureza como condição vital para a sua vida. E ele é influenciado pelos seus movimentos, né, por mudanças que ocorrem na natureza. E essas mudanças elas impactam, elas dão respostas fisiológicas ou até mesmo patológicas correspondentes a esse agente externo. Então, se eu tenho um agente externo de umidade, de frio, de calor, em mim vai dar uma resposta fisiológica de forma, né, que se for um agente muito externo, se for uma resposta muito intensa, vai se instalar aí uma doença. Um exemplo, por exemplo, se um calor me atinge, né, se calor atinge os meus meridianos, os meus corpos, eu posso desenvolver aí um quadro de hipertensão, uma lesão, quadros de dor. Então, um excesso de energia, o calor, ele gera esse excesso de energia no nosso organismo. Nós temos também algumas influências sazonais, de acordo com as épocas, né, com as mudanças climáticas também. Nós temos alguns tipos de doenças, por exemplo, na primavera, doenças febris epidêmicas. No verão, ocorrem mais insolações, ou seja, é algo que está externo, mas que nos afeta. Né? Outono, mais casos com sintomas de secura. Inverno, mais síndromes de choque pelo frio. Né? Naturalmente, as pessoas podem certamente reduzir, claro que a gente pode reduzir ou eliminar algumas doenças sazonais. De que forma? Fortalecendo o nosso corpo energético. Tá? Quando eu fortaleço esse meu corpo energético, físico, mental, espiritual, através de exercícios físicos, transformar a natureza, transformar o ambiente que eu convivo, transformar a minha parte emocional, me proteger, porque sabe que nossas emoções elas estão intimamente ligadas com o nosso corpo físico, né? Faz parte do nosso eu. Então, quando eu tomo cuidado com esse tipo de atitude, né, transformando a natureza, ou seja, transformando como eu me relaciono com o meu ambiente externo, tomando medidas ativas de prevenção, como a alimentação, por exemplo,
né? Alimentação, positivismo, cuidar mais das relações que eu tenho com os meus familiares, com os meus amigos, porque aí inclui já também o aspecto social, que isso faz parte, é um dos pilares da saúde. Então, quando eu faço ações que permitam que minha saúde se estabeleça, se reequilibre, se harmonize, eu consigo minimizar ou até mesmo nem ser atingido por essas doenças sazonais. Aqui é uma relação em relação ao período do dia, né? Estou fazendo aqui uma comparação da energia vital, de como que ela fica ao longo do dia. No período da manhã, a nossa energia vital, ou seja, aquilo que nos mantém vivos, né, ele começa a ficar mais forte. E isso impede a ação de fatores patogênicos, que começam a ficar mais fracos. Quando chega meio-dia, a minha energia está super ativa, super no ápice. E os fatores patogênicos, que são os fatores externos, eles ficam mais fracos. Quando já é de tardezinha, a minha energia já fica mais fraca, né? Eu tendo a não ter ações muito intensas, para não gastar muita energia. Pessoal, bom dia. Bom dia. A sua voz, ela tá meia... Tá robótica? Ela tá meio Tá robótica para todos? Mano, eu acho que é contigo aí, mano, porque pra mim tá normal aqui. Adriano tenta chegar no próximo de modem. Ou então se for 4G. Ou então um sinal melhor. Para os demais, a voz tá tremendo também, robótica? Para mim tá ok. Adriano, abraça o modem aí, da NET. Agora eu entrei de novo, né? Ele pegou normal. Deve Tá. ser a minha internet que tá ruim só. É que às vezes uma parede já influencia, já corta metade da tua internet. Então, se tiver duas paredes, já era. Olha aí, tá vendo? Aqui tem o quê? Mais 3 paredes, eu acho. Eita, então tá bem fraquinho. Fica lá do ladinho do modem. Então, quando já chega de tarde, a energia vital ela tende a ficar mais fraca, né? E os fatores patogênicos eles ficam mais fortes. Então, se eu começo a ter a mesma ação, a mesma atitude que eu tenho de manhã, eu começo a enfraquecer. O meu corpo começa a dar sinais de enfraquecimento. Né? O sistema imunológico é o primeiro a ser abalado. Deixa eu só botar o Adriano mudo. Quando é meia-noite, eu já tenho que me recompor. Né? Eu não posso ficar agindo da mesma forma durante o dia. Eu já tenho que restabelecer. O meu corpo ele precisa ter uma ação reparadora. Né? Eu preciso dormir. Porque senão, os fatores patogênicos que estão predominantes, eles começam a agir mais fortemente no meu corpo. E assim eu vou enfraquecendo. Ah, mas eu sou noturno. Desculpa estar atrapalhando o senhor. O senhor começou com esse primeiro assunto agora ou foi porque eu entrei meio atrasado? Foi. Eu comecei Esse aqui agora... o que é esse princípio da MTC? Eu não entendi o que é. MTC é medicina tradicional chinesa. Tá. A gente vai falar um pouquinho da base para as terapias chinesas, como shiatsu, acupuntura. Então, quando eu trabalhar com essas terapias, eu tenho que ter em mente qual é a filosofia por trás, tá? Que é o que a gente está vendo agora. Então, agora eu estou falando de energia, né? Que ao longo do dia nós somos afetados por intensidade de energia no nosso corpo e eles podem influenciar nos fatores patogênicos, instalar doenças dependendo do meu estado de energia. Vou botar o Adriano de novo. Aí a gente coloca em questão, mas o que é essa energia? O que é essa energia, né? Energia vital? Na verdade é o Qi. Né? Alguém já ouviu falar de Qi, seja em algum filme, né? Do Qi, o último mestre do ar. Já, né, Dragon Ball. Dragon Ball, eu nunca escutei isso, não. O Qi, ele é a energia universal. Ela é a energia que manifesta toda a matéria. Então, tudo que existe, tudo que nós conseguimos visualizar, tocar, sentir,
tudo que nós conhecemos é composto por essa matéria, denominada Ti. Constitui o universo, constitui tudo que eu vejo, constitui toda a matéria, e tudo é o resultado dos seus movimentos e transformações. Ou seja, se eu pego aqui o mouse, ele é uma manifestação dessa energia Ti, ou seja, ele se manifesta de uma forma mais densa, e eu consigo senti-lo, né, sentir mais rígido. Se eu visualizo algo como uma água e toco nela, ela é mais fluida, é uma manifestação diferente. Ou seja, é uma constituição diferente, mas ela é a mesma energia que o do mouse que eu tenho aqui. Tá? O qual participa na formação dos elementos constitucionais do corpo, né, e também de tudo aquilo que a gente conhece. É constituído pela atividade fisiológica dos tecidos orgânicos. Nós temos aqui o Ti dos órgãos, o Ti dos vasos, tem o Ti dos alimentos, tem o Ti do ar que respiramos. Tudo isso ele tem uma nomenclatura diferente, mas ele é a mesma energia. Quando a gente vê assim, Ti dos alimentos, é porque é um tipo de energia que vai se transformar no meu corpo e vai me dar um outro tipo de energia, um outro tipo de Ti. É como se fosse só umas classificações dessa energia principal. Mas a gente tem que ter em mente que todo é o Ti. Tá? Tudo é Ti. Ti refere-se à energia ou sopro vital que alimenta todas as células do corpo, circulando juntamente com o sangue, que também é uma forma de Ti, é uma manifestação de Ti, segundo a medicina tradicional chinesa. Né? Ou seja, quando falar em MTC, vai estar hiper relacionado aqui com o Ti, com essa energia. Todas as terapias que a gente conhece, acupuntura, Douyin, Shiatsu, todas essas terapias japonesas e chinesas, elas tratam do reequilíbrio energético do nosso corpo com esse Ti. Ou seja, esse Ti está correndo pelo nosso corpo. Imagine que existe, que nosso corpo inteiro é a manifestação desse Ti, e quando há um desequilíbrio, seja de fluxo, né, se um determinado órgão está recebendo pouca energia ou ele está recebendo muita energia, ali se instala a doença. Então, o pensamento ele é bem simples. Ou está em excesso, ou está deficiente. E quando isso acontece, está doente. A acupuntura e as outras terapias, elas tendem a deixar o Ti de forma equilibrada, com fluxo equilibrado. Nem tão muito, nem tão pouco. A acupuntura é fantástica porque a gente consegue ter resultados de manipulação de energia e a gente consegue resultados em minutos, em horas, em dias, de coisas que algumas terapias de fisioterapia levam semanas, até meses. Por isso que eu digo que quem for para esse caminho da medicina tradicional chinesa e abraçar essa MTC, é um caminho sem volta. Nada da energia, nada poderia existir sem ela. Né? A gente conhece, né, como energia solar, térmica, tem alguns conceitos que a gente conhece como sonora, luminosa, ATP, que é a energia da célula, ADP de combustão. Ou seja, energia, o conceito em si, ele está em tudo. Né? Só que ele tem nomes diferentes. Dentro das práticas orientais, sejam elas filosóficas, marciais ou terapêuticas, que é o que vocês vão mais trabalhar, a gente utiliza essa palavra Ti, que pode também ser escrita como CHI, KI ou QI. Mas tudo isso aqui se pronuncia Ti, ou Ki. Mas as pessoas mais falam Ti. Aí vem a questão da teoria do Yin Yang. Ou seja, a teoria do Yin Yang, ela é uma base para diagnóstico, ela é uma base para tratamento, e ela é o que vai dar rumo ao meu raciocínio clínico. Então, para isso, eu tenho que saber o que mais ou menos é essa Yin Yang. Né? Pode falar Yin Yang ou Yin Yang, porque no chinês não se fala o G no final. Né? Então, Yin Yang, o que é? Na verdade, é uma composição dessa... Eu imagino que a energia Ti, imagino ela uma entidade, imagino ela um objeto.
E eu tenho que imaginar esse objeto como se fosse esse círculo aqui, ó. Imagina que o Ti é esse círculo. O círculo chama denominado tal. Esse círculo, ele é composto por duas forças que se unem, que são complementares. Elas não podem ficar uma sem a outra. Se uma deixa de existir, este objeto, como todo, deixa de existir. Então, tudo que é manifestado no universo, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tem essa bola, imagina, tá? Que é o Ti. E o Ti, ele é a composição de duas forças, que é o Yin, que é representado por essa parte escura, né? E o Yang, que é representado pela parte branca. São energias opostas, são forças complementares, mas elas são opostas, mas elas não podem viver uma sem a outra, porque uma dá origem à outra. Por isso que tem essa bolinha preta e essa bolinha branca no lado oposto. Ou seja, esse lado Yin significa que ele possui um pouquinho de Yang. E assim ele vai se transformar no Yang, mas ele já tem na sua composição o Yin. Por isso que nem todo bom, nem todo bem é 100% bem, né? Ele sempre tem um pouquinho de mal. Nem toda pessoa má, ela tem um pouquinho de bondade, como fala, né? Então, o Yin Yang surgiu a partir da compreensão dos sábios chineses do movimento do Tao. O Tao é tudo que existe no universo, é como se fosse um grande mar, onde nós estamos imersos, que, em resumo, é o todo em tudo. É indivisível, pois o seu movimento é o que nos ilude de que existem objetos separados. Né? Ou seja, a gente faz parte de todo, é um movimento como se nós estivéssemos numa água. Nós não estamos separados, fora dessa água. Nós estamos todos interligados. Por isso que quando eu falei lá de biocampos na aula passada, de interconexão, né, de intenção, a gente consegue se conectar com uma outra pessoa através da energia. É uma viagem, né? Então aqui é só reforçar que essas energias, elas possuem um pouquinho do outro, tá? E assim elas vão se transformar e elas estão em constante movimento. Ou seja, tudo na tua vida, exemplo, tudo na sua vida ela tem um ápice e ela volta para um estado mais yin. Ela fica yang, depois fica yin. Ou seja, minha vida está agitada, eu estou passando por vários problemas, mas vai chegar um momento que a tua vida vai se transformar e vai ficar mais calma, mais branda. E isso também acontece se a sua vida estiver num estado bem latente. Alguma coisa vai acontecer para que você se transforme, para que essa energia se transforme em Yang. Ou seja, sempre a vida está num ciclo de mudanças. Mesmo que seja a morte, mesmo que a mudança seja a morte, mas vai mudar. Eu estou tão parado em casa, sem fazer nada, chega um momento que pode acontecer uma reviravolta aí. Ei, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O Qi é o corpo em equilíbrio, é isso? E o Yin e Yang, esse corpo já está em equilíbrio nessas condições? Não, o Qi... Mesmo sabendo que um representa uma situação que o cidadão pode estar vivendo e depois ele pode passar por outro estado favorável, e o ponto preto ali, ou o ponto branco em um dos lados, vai demonstrar que sempre ele pode ter um estado alterado e mudança. Exato. Certo? É como se fosse uma semente que vai crescer para mudar essa situação. Por isso que a energia, ela dependendo de como que eu esteja, ela vai entrar em desequilíbrio. Né? Não existe uma pessoa 100% equilibrada que, no momento, ela vai se desequilibrar, porque está sempre mudando, dependendo de como que ela leva a vida. Quando fala Qi, o Qi não é uma energia equilibrada. O Qi é a energia que está em tudo. E ela pode estar equilibrada ou não em nós. E quando ela está em desequilíbrio, quando ela está em excesso, quando ela está faltando em algum aspecto, às vezes a energia Yin ela está muito fraquinha e a energia Yang está muito ativa. E a energia Yang ela tem uma característica que eu vou já comentar, mas ela tem uma característica de expansão, de hiperfunção. E quando ela está em excesso, acontece um quadro de patologias características de excesso. Exemplo, dor
sempre quando eu estou relacionado à dor, é uma energia em expansão, é uma energia yang ativa. Ou yin também, quando eu tenho uma coisa mais de... Quando ela está mais evidente, a energia yin, que é uma energia mais calma, mais tranquila. Quando ela está evidente no corpo, significa uma hipotonia, uma fraqueza muscular, uma retenção de líquido, ou seja, uma coisa mais parada. Né? Então, tem patologias que são assim, mais paradas e outras mais movimentadas, assim, mais inflamatórias, né? Então é isso, o desequilíbrio é esse. Dessas duas forças, elas podem estar desequilibradas. E aí a acupuntura, ela vem com isso. Ela vem equilibrar e deixar do jeito que está nesse símbolo aqui, ó, de forma equilibrada. Mas... Tá certo? Então o Qi é energia presente, né? É presente em tudo, isso. Ela é neutra, digamos assim. Ok. Aí, dependendo da vida que eu leve, essa energia ela vai modificando. Aí se instala a Pode ser o doença. Yin ou pode ser o Yang. Exatamente. Uma dessas forças pode estar em desequilíbrio, que é esse que é o foco da acupuntura. Porque aí, dependendo do ponto, ele vai atuar, dependendo até da forma de como eu insiro a agulha e giro a agulha, eu posso aumentar ou diminuir a energia dessas forças. É fantástico, assim, bem interessante. Até a forma de eu pressionar um ponto de acupuntura, se eu pressionar de forma errada, eu mando mais energia. É como se eu abrisse um registro de água, eu que controlo esse registro, eu que controlo a intensidade da água. Então a acupuntura é assim, eu posso controlar a intensidade dessa energia. Eu posso enviar muita energia, posso não enviar nada, posso cessar totalmente. Aí eu posso até piorar um caso, né, uma dor, por exemplo. Se eu pressiono de forma errada um ponto de acupuntura que ele é já estudado, né, os chineses já estudaram que ele é bom para dor de cabeça, mas se eu pressiono de forma errada, eu posso intensificar a dor de cabeça porque eu estou enviando mais energia ainda. Então a dor, ela é um excesso de energia e eu mando mais energia ainda, a dor fica muito pior. Então por isso a necessidade de conhecer um pouquinho dessas bases e um pouquinho dos pontos a fundo antes de trabalhá-los. Tá, então vê se eu entendi, Wilson. Essa região preta aqui é o Yin, certo? Cadê? E a branca é o Yang, é isso? É o Yan, isso. Vou já falar das características de cada um. E um Tá? exemplo, se a pessoa está estressada e tal, é porque ela está com desequilíbrio aqui no Yang, que é o O preto, Yan, ou é no Yin, né? No Yin. ou seja, o Yan ele se sobressaiu. Uma pessoa com raiva, né? Com calor, intenso, descontrolado, é Yan. Algo Yang. mais frio, mais denso, mais calmo, é o Yin. Ah, tá. O Yin, que é o preto, ele é mais calmo, né? Tipo, Mais calmo, isso. relaxante. O branco, ele já é um pouquinho mais Por exemplo, se eu estressado, que fosse é o pegar Yang. homem e mulher, a mulher é o preto na É, mais medicina tradicional estressado. chinesa. Ela é yin, ela é mais calma. Mais O calmo. homem é mais agitado, ele é mais Tá bom. intenso. Só que assim, nós dois, Depende também, né, do momento. o homem e a mulher, eles possuem yin e yang, tá? É porque se for considerar só homem e mulher separado, divisão externa assim, ela é mais yin. Mas ela, a mulher, ela possui os dois, yin e yang. Ela não tem só yin, não. Todo mundo possui os dois. Até esse copo que você estiver segurando, esse mouse, esse teclado, tem yin e yang. E eles vão se manifestar de forma diferente, que eu vou já falar aqui, ó. Então Como que eu tenho mais o Yin, então. você pode ter uma compleição, né, mais yin. Uma pessoa pode ter uma compleição mais yang, ou seja, mais agitada. Então, aqui na teoria do Yin Yang, que é a teoria da oposição e sempre interdependente, nós temos aqui, ó, o céu é considerado como Yang, enquanto a terra é Yin. Fora, Yang, enquanto dentro, Yin. Movimento, ou seja, ação, é Yang, enquanto estabilidade, mais calmo, né? Yin. Sair, Yang, enquanto entrar, Yin. O dia, né, que tem calor, que tem luz, que é intenso, é Yang, enquanto a noite é Yin. Aí tem o calor, frio, elevar-se, cair, pulso rápido, pulso lento, dentro, fora,
quente, frio, né, como foi falado aqui. Então, todos esses mostram que Yin e Yang existem dentro de todas as coisas e fenômenos. Aqui a gente pode observar como que ocorre esse ciclo de crescimento e desvanecimento de Yin e Yang nas próprias estações. No verão, vamos partir aqui do verão. No verão, a energia Yang, que é aquela mais intensa, né, mais expansiva, o Yang está extremo. Só que aí o Yin ele começa a crescer. Que aí, ó, verão é quente, né? Verão iluminado, tem sol. Aí começa o Yin crescer, ou seja, a energia mais calma, mais tranquila, ela começa a sumir. Ou seja, o Yang começa a sumir, o Yin começa a crescer, e assim as folhas começam a cair, ou seja, começa a retrair, e o Yin começa a ficar num aspecto extremo, ó, como aqui no inverno. Ou seja, algo mais frio, mais calmo, mais tranquilo, começa a se instalar. Só que aí, lembra que ele tem um pedacinho do Yang, né? Toda energia Yin tem um pedacinho do Yang. Então tem uma semente Yang aqui que começa a crescer, ó. Então a primavera se instala, não tem tanto sol, não tem tanta energia assim, mas quando chega no verão, que aí é o ápice do sol agindo, a energia Yang ela está no extremo. E assim lembra que no Yang extremo ele tem um pedacinho de Yin e aí ele começa a se transformar, crescer e vira o Yin extremo. E assim fica um ciclo. Aqui em Manaus é daqui para cá direto, né? Verão, dá só uma volta assim, no verão. Que é Yang o tempo inteiro. Só tem o Yin extremo É o e Yang o, extremo. Não, Yin extremo, e Yin o Yang. extremo aqui, na verdade seria o Yang, porque pro Manauara, só na primavera aqui já é frio, a gente já sente frio. Verdade. É só esses dois aqui, ó. É o Yang extremo e o Yang crescente, só. O Yin aqui é difícil, né? Só à noite. Aí aqui a gente tem umas características, ó, em relação a Yang e Yin. O Yang é tudo aquilo que é hiperfuncional, agitado, quente, móvel, forte, brilhante, invisível, leve, claro, acima para cima, fora e para fora. Então tudo isso que é mais ativo é Yang. Aí tudo aquilo que é o oposto, né, evanescente, restrito, frio, fraco, escuro, visível, pesado, túrbido, abaixo para baixo, dentro para dentro, tudo isso é característica inativa e ele é a energia, a manifestação Yin. Então essa aqui é a diferença de um para o outro. Só que eu não posso ter uma energia, essa força aqui, ela não pode existir sem essa. E quando elas se separam, acabou aquela manifestação energética. Então não tem essa separação. No nosso corpo, quando o Yang se separa do Yin, a gente morre. Fim, acabou. Aí eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat rapidinho duas manifestações. Eu vou iniciar aqui, por exemplo, do Yin e Yang. Frio, quente. Ou frio, calor. Botei no chat. Tudo aquilo que você enxerga como dualidade. Coloca aí rapidinho. Quem estiver prestando atenção. Coloca aí no chat. Tudo aquilo que é oposto. Lado esquerdo, lado direito. Superior, inferior. Bonito, feio. Tô esperando colocar aí no chat. Treva e luz. Legal. Escuridão, né? Ou seja, ausência de luz. Sol e chuva. Chuva seria considerado como se não tivesse o sol, né? Alegria, tristeza, correto. Dia e noite. Percebam que se eu não tiver dessas duplas, eu não tenho outro. Imagina eu não ter o dia e viver constantemente na noite, sem luz. Eu não saberia que aquilo é noite.
porque não existiria o dia. Então, para um existir, o outro também tem que existir. Estresse e calma, fraco, forte. Acabou? Com preguiça, sem preguiça. Vamos lá, então. Vamos ativar essa energia. Esse da preguiça entra também? Sim. Ação, inatividade, inércia, né? Aí qual seria, considerando a ação e a inércia? Agir e ficar parado. Qual seria o yang, qual seria o yin? Deixa eu ver aqui. Acho que acho que o yin seria feliz, né? E o yang O seria yin triste. é inércia, o yin é ficar calmo e o yang é atividade. Isso. É hiperfunção, é algo mais movimentado, mais ação mesmo. Então, feliz a gente considera como algo mais expansivo, né? A gente enxerga a felicidade como algo que se expande. E a tristeza seria algo mais que se de recolher, né? Então seria yin. Tranquilo. Yin e Yang estão incorporados em cada aspecto do sistema teórico. Ele é usado, né, pelas terapias orientais para explicar os tecidos, estruturas, fisiologia, patologia do corpo humano, e assim ele consegue ter um diagnóstico clínico e assim direcionamos também o tratamento. Então, a teoria do Yin e Yang ela é bastante utilizada para diagnóstico, né? Dependendo da anamnese, você identifica, tá com excesso de energia Yin e deficiência no Yang, e assim está se instalando esses quadros, né, clínico. Então, eu posso trabalhar dessa forma. Então, a acupuntura é muito isso, é de estudar essa energia e ver de que forma ela está impactando no organismo, e atuar com as terapias para isso. Então, aqui é só para ter uma noção em relação a o que é Yin e Yang na nossa parte do corpo. Superior é Yang, parte inferior é Yin, exterior Yang, interior Yin, as costas são Yang, o abdômen Yin, e assim sucessivamente. Aqui é só para ter uma noção do que essa dualidade no nosso corpo representa a força do Yin e Yang. Mas não serve para diagnóstico aqui não. Aqui não atua não. A MTC acredita que as funções fisiológicas normais do corpo humano resultam da relação oposta, unitiva e sempre coordenada entre Yang, que é a função, e o Yin, que é a substância. No nosso organismo é assim, o Yang é função e Yin substância. E eles estão sempre em equilíbrio dinâmico. Um exemplo aqui, que a função fisiológica é baseada na substância. Uma não pode viver sem a outra. Sem substância, incluindo a essência vital, exemplo, sangue é a substância. A energia construtiva e fluido do corpo não haveria qualquer fonte, ou seja, não conseguiria ter essa substância, ela serve para as funções de determinados órgãos. O metabolismo da substância deve depender do desempenho da função também. Ou seja, então, uma está interligada com o outro. A função de um órgão necessita da substância. E a substância, para ela ser criada e ser movimentada, ela precisa de um outro órgão, com a função de um outro órgão. E assim fica esse equilíbrio dinâmico. Quando eu quebro essa relação do yin, substância, e yang, função do órgão, significa que a pessoa morreu, acabou aquele corpo. E isso aqui Então, o yin e o yin e o yang é a... Como é que é a palavra? A homeostase do corpo. Exatamente. É isso. É uma estase do corpo. Parou um, acabou com o outro. Acabou tudo. E para isso, as terapias, quando elas buscam explicar as mudanças patológicas e buscam os diagnósticos e os tratamentos, eles têm que ver isso aqui, a preponderância de um e a deficiência do outro.
né? Geralmente, a preponderância, ou seja, o excesso de Yang, leva à hiperfunção do organismo. Aí tem manifestações de calor, como inflamação, como aumento de temperatura. E quando a preponderância, ou seja, o excesso de Yin, causa uma hipofunção do organismo, ou frio endógeno. Já no caso de deficiência de Yang, traz sintomas de frio. Ele pode estar confundindo também com Yin, ó. Ou seja, Yang ficou deficiente, ficou parecendo com Yin. Enquanto deficiência de Yin, como resultado de essência vital, pode levar a um calor endógeno. Quando um diminui, o outro pode aumentar demais, ou ele pode parecer que está aumentado. Então, as terapias elas servem para manter os dois em equilíbrio, no mesmo patamar ali, para que a gente tenha a nossa saúde estabelecida. Aí eu falei de Qi. Eu queria fazer um exercício com vocês. Vou abrir minha câmera aqui. Não, essa câmera não. Que onda? Eu queria... também, Paulo. Não está conectado, não abri nunca. Vou fazer um exercício para vocês sentirem a energia Qi de vocês. Agora. Vou parar de compartilhar aqui. Estão enxergando? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então vocês vão tirar anéis. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão friccionar uma palma da mão sobre a outra. Abre aí a câmera de vocês, deixa eu ver rapidinho. Quem tiver pelado, sem roupa, pode botar roupa. Cadê? Só o Adriano tá assistindo, né? Abram aí a câmera de vocês. Só tô com vergonha. Coloca uma camisa. Mais um. Tem que tirar o relógio também, professor? Não, só a palma da mão mesmo. Beleza. 4 já tá bom. Ó, vocês vão friccionar bem forte mesmo, a ponto de aquecer a mão de vocês. O máximo que vocês puderem. Aí vocês vão parar e vão colocar uma sobre a outra, quase não encostando, assim. A mão vai estar quente, aí vocês vão fazer um movimento de aproxima, sem tocar. Aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima e afasta. Aí vocês começam a sentir como se tivesse uma massa no meio da mão. Uhum. E assim vocês vão afastando, ó. Que aí a percepção da energia é maior. E ela continua. Aí ela pode sumir. Aí flexiona de novo para ativar o Qi. Aproxima. E aqui você se concentra, faz um aproxima, afasta. Eu vou fazer bem exagerado. Aproxima e afasta. Aproxima e afasta. Mas faz bem sutil, ó. Aproxima, afasta. Aproxima e afasta. Bem fraquinho. Mas faz bem junto aqui, ó. Bem paralelo. Ativa. Aí, ó, pra cima, para um lado para o outro. Afasta, afasta, aproxima. Afasta, aproxima. Sentiram? Uhum. É como se tivesse É como se tivesse uma. Tipo, como se fosse uma. Como se fosse um colchãozinho entre nós. Como se fosse o ímã, né? É, também.
Pode fechar a câmera. Então é como se fosse um ímã. Pessoas que têm a mão fria, a energia Ti ela acaba não chegando tanto às mãos. Então você pode fazer esse exercício para estimular a energia fluir nas mãos. Uma pessoa reikiana, né, que trabalha com imposição de mãos. Professor, eu achei assim parecido quando nós encostamos nosso braço na televisão. Aí tem um atrito, né? Dos cabelinhos. Tu sentiu estática? Eu senti assim. Um choquezinho? Assim, a minha mão foi quando esquentou, né? Aí ficou assim um pouquinho. Aí eu senti assim um atritozinho entre uma mão e a outra. Isso quer dizer. Quando tem estática, quando envolve tipo um choque, é porque a energia está muito concentrada em você. Você precisa dar uma... Então, você tem que dar uma dispersada. É simples. Caminha na terra descalço. Abraça uma árvore, não sei. Você tem um vaso de planta, coloca o dedo no vaso, ou seja, a energia ela precisa se dissipar. Se ela fica retendo por muito... Se ela fica retendo... Então, eu acho que é por isso que às vezes, então, se eu falar agora, porque tem vezes que quando eu bato a minha mão, meu cotovelo, eu sinto igual um choque. Não, isso aí é um reflexo, né, do nervo, mas, por exemplo, quando você vai pegar alguma coisa metálica, você sente choque? Às vezes eu sinto. Então, é excesso de energia. Isso tem que tomar cuidado para poder dissipar, porque chega um momento que ele pode ficar concentrado na musculatura ou em algum órgão. Aí pode sentir dor facilmente. Meu Deus, não sabia então, disso. Então, o que você faz? Anda descalço por um tempo, né? Seja na grama, se não tiver grama, qualquer coisa relacionada à terra, porque a terra ela é um ótimo dissipador de energia. Agora eu vou andar descalço o tempo todo, porque eu não ando descalço. Acho que é por isso, então. Anda descalço. Professor, mas isso vem em excesso do quê que ela tem? Pode ser... Lembra que a questão emocional também ela afeta a energia. Então, se pode ser por questões de estresse, ansiedade, que mantém uma vibração num estado que a energia não consegue se dissipar. Pode ser em situação de medo, pode ser alguma energia negativa que faz prender essa energia. Então, Amanda, vamos fazer uma meditação. Bom saber disso, eu não sabia. Vamos nos estressar. O estresse, raiva, né, discussão, ele é tipo um gerador de energia, mas de uma energia que não é tão boa assim. Ela acumula. Entendi. Então vai brigar com alguém, briga descalça. Pior que eu não sou esse tipo de pessoa. Não, às vezes pode ser até ansiedade com alguma coisa. Ansiedade. É emocional, né? Se o senhor falou assim também, emocional. Pode ser um medo, também medo de alguma coisa, até questões agora atuais da pandemia faz as pessoas terem medo de tudo, então desenvolve muitas doenças relacionadas. Ok, professor, obrigada. Continuando. Então aqui a gente pode ver alguns exemplos para diagnosticar ou tratar doenças, né, em relação a o que está em excesso de Yang, o que está em excesso de Yin. Em relação à compleição, à fisionomia, né, pessoas mais animadas elas estão muito Yang, né, com energia. Só que animadas demais pode ser uma patologia também, tá? Energia Yang demais. Ela pode ser facilmente suscetível a dores. Sombrios e tristes têm uma energia mais elevada Yin, ou seja, a energia Yin está mais preponderante. Voz alta e clara, mais Yang, voz baixa e fraca Yin. Os que tiverem febre, sentirem sede, sofrerem de constipação, tiverem condição de pulso rápido, mais energia Yang preponderante. Aversão ao frio, não sentirem sede, tiverem fezes soltas de uma condição de pulso lento. Pulso é o pulso mesmo, que é medido para verificar os meridianos no pulso, para saber se eles estão
se você se sente mais forte, se sente mais lento, é um tipo de diagnóstico, quando você usa o pulso. Chama-se pulsologia. E os chineses, eles conseguem descobrir doenças bem certeiras, assim, só analisando o pulso. Pulso, língua também é um método diagnóstico. E assim a gente entra na teoria dos 5 elementos, que, na verdade, esses 5 elementos, eles são manifestações... Oi. Como é que a gente identifica se a doença ela é Yin ou Yang? Porque lá em cima fala, né, que tem que identificar primeiro se a doença, certificar se a doença é Yin ou Yang, para poder fazer o diagnóstico. Pelo sintoma dela. Por exemplo, se você... Um quadro de infecção, por exemplo. Infecção não, uma lesão muscular. Uma lesão muscular, o que acontece logo de imediato? Quando lesionei a musculatura, ela não causa uma inflamação ali? A parte aguda. A inflamação em si, é só você pensar na energia, ó. A inflamação, dor, aquecimento, expansão. Eu tenho algo mais Yang, ou seja, a energia Yang está ativa. Só que chega um momento que aí começa a se transformar. Aí a característica dessa lesão, ela fica Yin, que é a parte crônica, onde tem hipofunção, a musculatura já fica mais debilitada, né? O edema já regrediu, e dependendo da região subarticular, pode ter um edema mais instalado. Ou seja, eu tenho que prestar atenção nas características da doença, para saber se ela é mais Yang, ou seja, considerando a hiperfunção, e o Yin, considerando também a hipofunção. Entendi. Por exemplo, um outro exemplo também, febre. Febre, o corpo está quente. Tu acha que é Yin ou Yang? Acho que é Yin. Não, tá quente. Não? O corpo tá quente. Então é Yang, né? É Yang. Porque eu me enrolo nessa parte do Yin e Yang, entendeu? Tá, o Yang, ele é um corpo mais ativo, né? Vamos dizer assim. Exato. Mais quente. Até as manifestações dele é mais quente, mais agitada. O Yin já é retraído. Já é o oposto, né? Pensa numa pessoa gótica, assim, né? Bem retraído. Um exemplo de sintoma de Yin. Retenção de líquidos. Ou seja, não tem movimentação da circulação linfática e sanguínea. A pessoa retém, edema, tá parado. Não tá quente, tá parado, tá frio. Então a gente entra agora na teoria dos 5 elementos. Essa teoria, ela, na verdade, ela é uma manifestação do Qi. O Qi, ele pode adquirir é como se fosse uma personalidade da energia. Quando eu falo fogo, terra, metal, água e madeira, não é bem o elemento em si, não é fogo, não é o fogo que sai da chama, não é a chama em si, não é a água em si, sim como que ela se manifesta, são as características da energia, que pode ser fogo, ou seja, só você lembrar lembra do fogo, né? Lembra que é uma representação. Então a energia do fogo é algo mais incontrolável, mais... Como é que é? Incontrolável, mais expansivo, mais destrutivo, mais transformador, vamos falar assim, transformador. Aí a terra, ele gera a terra, que é alguma coisa mais densa, mas não tão densa, não tão rígida como o metal. O metal já é uma coisa mais super rígida, super densa. E assim gera a água, né, que é uma coisa mais fluida, que pode ser limitada. Lembra que o fogo não limita, mas a água ela pode ser limitada. Madeira, que ela é uma manifestação mais rígida, mas não tanto, né? Ela não tem... Ela tem características diferentes da terra, e assim como tem características diferentes da água, do metal, ou seja, percebam que são elementos que têm características diferentes, e elas vão se relacionar de forma diferente no corpo. Olha aqui, elemento madeira.
tem como característica a essência da vida, o crescimento do corpo, o grupo em si, a socialização das pessoas. Então, é um tipo de como que a energia vai influenciar na constituição do corpo e na relação do corpo com outras pessoas, com o meio ambiente. Aqui, o elemento fogo, imperial e ministerial, é a mesma coisa. É tudo junto, tudo é elemento fogo. Caracteriza o calor psíquico, emoções superiores, a regência, microassociações de pessoas, energia de reserva para os demais meridianos, porta da vida. O elemento fogo ele é transformador, né, como eu falei. O elemento terra caracteriza o desenvolvimento físico do corpo, o intelecto, a espiritualidade. O elemento metal, produtos da terra, o ar e a energia prânica. Então, se tivesse um elemento ar aqui, ele estaria ligado com o metal. E tudo que é metal e ar, ele está relacionado também a desenvolvimento psíquico, intelectual também. Aqui ele coloca a terra como intelectual, mas aqui o metal ele está mais ligado à parte mental. Elemento água, condutor básico ou químico da vida, é a fonte da existência física da vida, muito relacionado às emoções inferiores, aquelas que a gente sente de imediato. Então, assim, os elementos eles vão se manifestar aqui mais facilmente a gente consegue observar. Isso aqui são observações que os chineses fizeram, que quando você tem e as relações que eles possuem com os órgãos dos sentidos, tecidos e emoções, né? E cada elemento ele está ligado a um meridiano em si. Meridiano é um caminho como se fosse um vaso linfático, vaso sanguíneo, é um caminho por onde vai passar a energia Qi no meu corpo. E existem os meridianos, né, os 12 principais, que é o fígado, vesícula biliar, coração, intestino delgado, cada um possui seu trajeto e pontos específicos que serão utilizados para manipular essa energia ao longo dos meridianos. Então, a acupuntura ela serve para isso, para atingir esses pontos nos meridianos, que são chamados de tsubos. Esses tsubos, eles vão servir como registro. Lembra que eu falei do registro que vai controlar o fluxo para muito ou para pouca energia? Então, esse registro que eu comando, que eu domino lá com a agulha de acupuntura, esse aí se chama tsubos. Tá? Então, tem 12, né, principais, onde cada um tem a sua peculiaridade. Quando eu passar esse material após esse aqui, né, após esse slide, tem os meridianos, eu vou pedir para vocês darem uma lida, só para vocês conhecerem o trajeto. Tá? Não vou passar aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. São 12. Aí eu vou pedir para vocês lerem só o que cada meridiano vai atuar. Não se preocupa em decorar essas coisas aqui, isso aqui é só para um conhecimento a mais, porque os meridianos eles servem para você estudar a fundo cada ponto desse aqui nas terapias. Por exemplo, a acupuntura vai estudar ponto por ponto, função por função de cada ponto desse. E são centenas de pontos. E são 2 anos de estudo, 1.200 horas de carga horária, para poder estudar cada ponto desse. Então, não se desespera que só com esse material você vai sair com um acupunturista, tá? É só para você ter uma noção. O pulmão está aqui no membro superior, tá, o intestino grosso também está no membro superior, então não precisa decorá-los, não. Voltando aqui à tabelinha. Então, cada elemento, ele rege 2 meridianos. E cada meridiano, ele é um yin ou yang. Né? Então, aqui, madeira, fígado, vesícula biliar, fogo, coração, intestino delgado, terra, baço, estômago, metal, pulmão, intestino grosso. Se eu identifico, e cada elemento ele possui relação com alguma coisa, com cores, sabores, tecidos, emoções, e eles se relacionam com as emoções onde eu posso identificar algum distúrbio. Como assim distúrbio? Um exemplo do elemento madeira, uma alteração do elemento madeira. Digamos que um paciente chegou lá no teu consultório com tendinite, epicondilite lateral do cotovelo. Você tem que começar a investigar se essa pessoa ela não tem alguma
se ela não passa por situações de fúria, se ela não se estressa o tempo todo, se ela não sente raiva o tempo todo. Porque a raiva ela está intimamente ligada com o fígado, a energia do fígado. Então, quando eu sei que a pessoa está com tendinite e ela se irrita constantemente em casa ou no trabalho, ela se estressa, ela briga, né? Fica irada com as pessoas, então ela começa a ter uma alteração no elemento madeira que vai afetar os tendões, que vai afetar a visão, e principalmente todos os pontos e meridianos que estão ligados com o fígado e vesícula biliar. Aqui é a parte de emoções retidas também. E todos eles, lembra aqui do pentagrama, todos eles estão relacionados. Tá? Um gera outro e um pode fazer uma ação em um outro elemento. Então, se por um acaso, por isso aqui a lei da geração e dominância, a madeira, ela é a mãe do fogo, ela está ligada com fogo. Se a gente voltar aqui, ó, madeira gera fogo, ou seja, ela tem uma íntima relação com esse elemento. Então, se eu tenho um problema aqui, eu posso gerar um problema aqui também. Um exemplo. Eu tenho aqui constantes acessos de fúria, de raiva, eu comecei a ter tendinite, e assim, já sei que meu elemento madeira está afetado. Eu sei também que a madeira é a mãe do fogo. Quem é o fogo? Está aqui o fogo. O fogo ele vai fazer uma regência nos vasos, na língua, no coração, intestino delgado. Aos poucos, ou imediatamente, pode acontecer disso aqui influenciar o elemento fogo e eu começar a ter um problema de hipertensão. Esse excesso de fúria aqui, os tendões, pode ocasionar algum problema nos meus vasos sanguíneos ou linfáticos. Aí eu começo a ficar mais irritado ainda e começa um contaminando o outro. Fogo, ele é a mãe da terra, está aqui a terra. E assim, os músculos, e assim eu vou afetando a pele, os ossos, até chegar um momento que o meu corpo inteiro está todo desregulado. Isso aqui serve para a gente começar a investigar qual é a origem. Às vezes, um problema de pele, ele pode refletir algo lá na madeira, porque lembra que eles estão relacionados. Então, madeira, meu problema de pele pode ser um excesso de tristeza. Como ele está interligado com terra, pode ser também preocupação, mas pode ser algo relacionado a euforia, ou seja, alegria demais, né? Ou fúria demais, ou seja, tudo isso aqui está interligado. Isso aqui que a teoria dos 5 elementos estuda, essa interligação. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não precisa, só para você saber, quando eu falo de 5 elementos, é para você saber que existe as manifestações do Ti no nosso corpo, e essas manifestações, elas vão comandar emoções, vão comandar tecidos, tá? Os órgãos dos sentidos, os teus meridianos, ou seja, o Ti ele está envolvido em tudo. Essa tabelinha aqui, ela ajuda muito o acupunturista para saber onde que ele vai atuar. Por exemplo, se a pessoa está triste, está com quadro de depressão, a pele, ela logo indica, né? Indica logo uma alteração na pele. Então, eu vou atuar nos meridianos do pulmão e intestino grosso. Se essa realmente for a fonte. Só que se a fonte for outra, né? Por exemplo, for aqui, água. Eu tenho que começar a investigar. A pessoa sente medo, ela tem medo, tem fobias de sair de casa, ela não consegue. Então, ela está... Ou seja, metal e água estão relacionados. Então, eu posso trabalhar no pulmão, no rim, bexiga, intestino no grosso. A acupuntura pode ser atuada aqui, ó, nesses 4 itens. Aí eu seleciono o ponto que for desses meridianos. Ou seja, essa tabelinha ela serve para direcionar o meu tratamento com a acupuntura. E percebam que aqui existe relação de um com o outro. Então, os elementos nada mais são do que representações das manifestações do Ti. Tá? Se cair em prova, o que são os 5 elementos? São as manifestações do Ti. Fim. Aí tem para você fazer uma autoanálise. O Ti é a energia vital do corpo, né? Isso. É a energia que passa por nós. E tem vários tipos de Ti, né? Incluindo o Ti que a gente recebe dos nossos pais.
que chama de Ti ancestral. Ele fica armazenado nos rins e a gente gasta ele toda vez que nós cometemos excesso. Excesso de trabalho, excesso de sexo, estresse, sedentarismo. Tudo isso a gente vai gastando a energia ancestral, que é a energia que nós herdamos. Aos poucos nós vamos jogando fora com os excessos. Tá. Temos aqui um testezinho só para você fazer uma autoanálise. Tá? Se você gosta muito de uma cor, né, porque ele rege também o sentimento por cores, por sabores, sensações. Então, se você gosta muito de uma cor, há uma deficiência de energia no elemento. Exemplo, eu gosto muito de verde. Então, eu estou ali precisando de algo, né? Então, se eu estou precisando, eu estou deficiente. Então, pode ter uma deficiência do elemento madeira. Eu quero muito comer uma coisa azeda, chupar um limão aqui. Então, pode ser que eu esteja com uma alteração, né, de deficiência de elemento no elemento madeira. Aí eu já sei que esses itens aqui podem estar alterados. Se tem aversão à cor, significa que eu já tenho demais. Não quero mais não. Chega. Ou seja, eu tenho um excesso de energia. Então, eu odeio verde. Nossa, como eu odeio verde. Azedo, nunca. Doce, não aguento mais ver doce na minha frente. Ou seja, eu tenho um excesso de energia aqui no elemento terra. Se rejeita sabor, tem excesso. Ou seja, tudo que é aversão e rejeita é porque a pessoa está com excesso. Não, quero não, valeu. Se prefere ou se deseja muito aquele sabor ou cor, é porque está deficiente. Então, eu desejo muito doce. Geralmente é assim, né? Desejo muito doce. Estou com vontade de comer doce o tempo inteiro. Pode estar com excesso aqui. Desejo não, pode estar com uma deficiência no elemento terra, que pode estar te gerando uma preocupação, ansiedade. E assim você pode fazer uma autoanálise. Caramba, o que eu quero agora? Salgado. Quero aquele sal na minha comida. Pode estar relacionado a aspectos do medo. Preto, quem gosta de usar muito preto. Gosto muito de preto. Ou seja, quero muito. Estou deficiente, então, no elemento água. Será que eu estou bebendo água? Eu gosto muito de preto. E você acredita Pois é. que eu não bebo muita água? Pois é. Ou seja, deficiente significa que está precisando até mesmo do elemento água em si, da substância. Aí cuidado para não ter uma alteração no futuro em rim, bexiga. Então, isso aqui está tudo interligado. Então pronto. Hoje a gente encerra aqui na parte de teoria dos 5 elementos. Aí eu vou passar esse material, eu vou pedir para vocês lerem a descrição dos meridianos. Tá ok? Só manda depois lá para mim, que eu mando no Tá. grupo, beleza? Beleza. E aqui a gente ficamos por aqui quase meio-dia. Eita. Tem mais coisas para se falar, mas a gente precisa condensar para poder seguir. É por isso que eu vou pedir essa leitura, tá? Então, nos vemos na próxima semana para falar de princípios de medicina Ayurveda. Falar dos doshas. Beleza. Tchau, até a próxima. Então, tchau, até a próxima. Se tiverem alguma dúvida no decorrer, professor. pode mandar mensagem, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia.